Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a um evento da marca Coaenf. Me chamo Thiago, sou o organizador e idealizador do projeto. Estarei passando a vocês algumas informações de importância e também de interesse da organização do evento. Primeiramente, obrigado pela participação, pela inscrição, pela paciência, né, na participação de modalidade online. O evento ele conta com emissão de certificado para aqueles que tiveram, né, a opção de inscrição prévia, mas também para aqueles que, ao longo do evento, se interessarem em solicitar, tá certo? Vai ser enviado a vocês um link, um formulário online com algumas confirmações, solicitação de confirmação de dados. E vocês vão responder. Tem uma pergunta-chave, que é para validar essa emissão, e também algumas questões que são parâmetros de qualidade ali da produção do evento, da produção do tema, de relevância a outros projetos futuros. O link vai ficar online até às 15 horas do dia 9, ou seja, de amanhã, tá certo? Então, a partir das 15 horas, horário local, vai ser expirado o link. O prazo de envio do certificado são 72 horas, tá? Não esquecer que no percurso da transmissão vai ser dito a palavra-chave, mas também vocês vão receber via instrução e-mail ao término do evento. O nosso contato oficial é coaenf@gmail.com, o site é coaenf.com, o Instagram oficial é coaenf. O Facebook ele está em processo de recuperação judicial por conta de desvinculação de perfil administrativo, né? Mas tem ali algumas informações que estão desatualizadas, mas a conta do Instagram está comunicativa e oficial. O WhatsApp é o DDD 92 994587684. Tudo que eu estou falando aqui para vocês vai ser, óbvio, recepcionado por e-mail, né? E também pela plataforma Simpla. Caso você, participante, seja um profissional, seja um finalista de curso de pós-graduação, seja um profissional de outra área, por exemplo, análise e desenvolvimento de sistema, da área de tecnologia da informação, e almeja mostrar o seu conteúdo, divulgar o seu conteúdo para uma busca de leads, para uma busca de popularização do seu tema, da sua expertise, entre em contato com a gente, né, aqui através do Instagram, da marca Coaenf, que vai desenvolver, vai trabalhar ali uma didática para chamar uma live e também você ter esse impulsionamento de mercado profissional, tá bom? Quando essa imagem aqui, ó, que vocês estão me vendo via webcam estiver aparecendo, vocês vão estar me ouvindo. Quando estiver logomarca, que é o símbolo, é o logo do Coaenf, vai estar sem a transmissão de microfone. No entanto, vai estar transmitindo ali as palestras e a informação do conteúdo digital da palestrante. Tudo bem? A comunicação vai estar direta aqui no chat, então eu vou responder ao longo da transmissão, vou ficar ali me comunicando com vocês via texto, sem áudio, tá bom? E eu preciso agora só confirmar aqui no chat se tem alguma informação, algum pedido de esclarecimento, se está tudo certo, estão conseguindo me ouvir, me ver. Tudo bem? Porque eu já vou dar o play aqui no conteúdo e de relevância, né? Vamos falar só antes de apresentar o conteúdo digital da palestrante expertise, que é a doutora Ana Carolina Forte, que é uma profissional renomada internacionalmente, atuou em países como Europa, Inglaterra, países assim de atuação mesmo de enfermeira, né? Emirados Árabes, Portugal, Estados Unidos. Então ela emergiu-se nesse contexto, desde a sua graduação ela teve essa expertise, essa vontade de se lançar no mercado internacional, que é uma coisa prematura assim, para pessoas, por exemplo, brasileiros, que acham que é só chegar nos Estados Unidos, um exemplo, né? Só chegar nos Estados Unidos e se lançar. Acho que não. Não é só colocar uma mochila nas costas e embarcar
em um avião com destino achando que vai ter uma vida de luxo, que vai ter receptividade no mercado, e também não é assim. Isso também traz riscos para tráfico humano, isso traz risco para o próprio indivíduo e o próprio profissional se locar nesses espaços. Então nós temos que ter muita responsabilidade e muitos pé no chão para entender que o mercado lá fora ele não é legal, né, no sentido de se aventurar. E falando na área da enfermagem, nós temos a Organização Mundial de Saúde alega que tem 30 milhões de profissionais de enfermagem, e desses 30 milhões no ano de 2023, desses 30 milhões, quase 20 milhões são portadores de título de graduação. Desses, pergunta-se, hoje no Brasil, quantos estão lotados em uma instituição pública em perfeito processo seletivo de concurso? Quantos estão em mercado privado por conta das suas estabilidades no sentido de não oportunidade pública, né? E quantos desses estão em empreendimento solo? Não falando só na área da enfermagem, até porque eu também tenho formação em enfermagem da Universidade Federal do Amazonas, me alavanquei ali nos processos seletivos de residência, passei 2 anos no hospital universitário, mas o mercado local me fez virar olhos a outros cenários, né? Então, atuo hoje também como microempreendedor individual, como pessoa física, né? Pessoa jurídica, projetos solos, né? Então, falar de mercado, comigo é experiência, né? Falar de mercado é experiência, porque ou tem oportunidade ou não tem oportunidade. E quando não se tem uma oportunidade, tu tem que entender qual é o teu espaço e por conta disso busca-se novos projetos, novas colocações no mercado e novos lançamentos. Então, assim, falar desses 30 milhões de enfermeiros, nossa, é um contingente de profissionais que está a serviço da sociedade. Mas aí pergunta, será que eles estão lotados em uma instituição? Será que ele tem os seus empreendimentos? Né? Então nós temos que buscar essas informações em locais certos, as recrutadoras. Quando nós falamos em recrutadoras, nós estamos falando de agência. É como se fosse, de fato, uma agência de empregabilidade. Né? A exemplo aqui local é um exemplo, um Cine. O que seria um Cine? É uma instituição, uma porta de entrada que você vai lá, se cadastra e espera ali uma colocação. Mas quando nós falamos de especialidade, de formação, graduação, né, centrada ali na área da saúde, ramificada ali na área da enfermagem, por exemplo, agora, nós temos que entender essas agências recrutadoras como uma assessoria que vai lhe colocar no mercado de trabalho. Mas antes você vai passar por toda uma triagem, por todo um passo a passo, por toda uma coleta de informações e habilitações daquilo que você tem aqui no Brasil, como títulos, certificados, diplomas e declarações. Que lá fora eles precisam ser vistos com bons olhos através das instituições que têm os seus regimentos, as suas normativas e legislações. Então, assim, não é só chegar no país destino, sair de São Paulo, sair de Fortaleza, sair de qualquer outra cidade do país e chegar em Portugal, e chegar aos Estados Unidos e dizer, tá aqui, eu tô querendo trabalhar. Não, não é assim, porque tu vai ter que passar por aspectos linguísticos, aspectos de formação e complementares, né? Porque tem a diferença ainda de mercado e de formação de âmbito universitário. Frente a isso, tem a recrutadora, tem a palestra, né, o conteúdo digital da doutora Ana Carolina Forte, que vai lhe colocar, né, vai lhe apresentar esses aspectos introdutórios e necessários, que até eu não conhecia, confesso. Né? Então, me despertou ainda mais curiosidade. Não é só esperar órgão de classe, associação de especialidade se levantar, né, ali catalogar, identificar alguma coisa ou alguma expertise de projeto e achando que você vai ter na sua porta, no seu e-mail, no seu correio eletrônico, uma informação, um presente, né, vamos dizer assim. Tem que realmente buscar essas informações certas para poder você exercer com fidelidade, né, e um ato fiel ali de exercício, segurando-se da sua colocação naquele ambiente para poder receber, para poder ter a sua remuneração, que de fato é bem interessante. Então, assim, falar sobre esse mercado internacional requer entender a demanda da formação do país,
né? E quais países aceitam esse profissional de enfermagem? Qual é o processo de trabalho, né? E o papel do enfermeiro, não é só estar lotado lá naquele momento, mas também qual é o seu papel, porque você vai ter que estar em acompanhamento, é como se fosse um processo seletivo, vamos dizer assim, de mestrado, de doutorado, um processo seletivo que tem fases, e você tem que comprovar aquelas fases, né? Tem que passar naquelas fases. E também das validações daquilo que você traz de documentos. Então, esse know-how de informações, a doutora Ana Carolina, que é expertise na temática, que é a palestrante, né? E eu não vou tirar esse brilho dela, que quem vai falar essas informações é ela. Eu vou pedir para vocês fazer um aguçamento auditivo, porque a linguagem é em português, na língua portuguesa, né? De Portugal. E eu me retiro aqui de cena, tá? Frente a esses avisos e frente ao tema que é tão esperado agora para a apresentação. Então, vou desativar o meu áudio, a minha fala vai ser desativada agora, tá? Olá, muito boa tarde. Antes de mais, gostaria de começar por agradecer à COANF a oportunidade de estar aqui presente a falar de uma temática que me é tão querida, não apenas por ser enfermeira, mas acima de tudo por reconhecer a importância que este tipo de oportunidades internacionais têm para nós, enquanto enfermeiros, a nível pessoal e a nível profissional, mas também para as instituições, para o seu desenvolvimento e para a criação de sistemas de saúde mais sólidos e mais robustos. A temática então de hoje é o mercado internacional e as modalidades de habilitação e mobilidade e exercício profissional de enfermagem. O meu nome é Ana Forte, eu sou licenciada em enfermagem pela Universidade do Porto. Desde muito cedo, quando iniciei a minha formação, sabia que queria procurar uma experiência internacional e assim o fiz. Mal terminei a minha licenciatura em 2011 e migrei para o Reino Unido, onde trabalhei quer para o Sistema Nacional de Saúde, o NHS, mas também para o sector privado e fui tendo vários diferentes cargos ao nível do meu percurso profissional. Mais tarde, após 7 anos e meio, sensivelmente no Reino Unido, terminei por abraçar um projeto na Arábia Saudita, onde estive responsável pela criação de uma unidade de saúde e pela gestão da mesma, e agora dedico-me a tentar possibilitar oportunidades, digamos assim, semelhantes a outros colegas que também procuram ou ambicionam, portanto, oportunidades para além de fronteiras. Trabalho então na Vitae Professionals, que é uma empresa de recrutamento internacional. Na Vitae Professionals nós disponibilizamos de apoio no recrutamento para diferentes áreas, não só a nível europeu, mas também a nível dos Estados Unidos e Médio Oriente. Carreira internacional em enfermagem. Por que faz tanto sentido nós falarmos aqui no mercado internacional em enfermagem? Faz sentido porque, efetivamente, uma licenciatura em enfermagem hoje em dia dá-nos não só a capacidade, como a oportunidade de praticar globalmente. A capacidade, porque as práticas são cada vez mais padronizadas a nível global, não é? Aqui uma harmonização de normas e padrões globais que tem sido promovido não só pela Organização Mundial de Saúde, mas também pela International Council of Nurses, o que faz com que os currículos sejam a nível internacional sejam cada vez mais semelhantes. Oportunidade, porque vivemos num mercado cada vez mais globalizado, há aqui uma necessidade crescente por enfermeiros, especialmente nos países mais desenvolvidos que têm sofrido o impacto do envelhecimento da população em termos de dependência dos cuidados de saúde, não é? E então acaba por fazer todo sentido nós falarmos aqui da internacionalização da enfermagem. É sem dúvida um momento propício para explorar novas oportunidades em um mercado cada vez mais aberto e receptivo aos profissionais da enfermagem. Depois também temos aquelas questões de cariz mais pessoal, em que hoje em dia
as pessoas têm cada vez mais ambições, procuram mais para si, o trabalho já não tem o mesmo significado que provavelmente tinha na época dos nossos avós e dos nossos pais, já não trabalhamos apenas para ganhar dinheiro, trabalhamos para nos sentirmos valorizados, temos ambições a nível de carreira, queremos crescer, queremos nos tornar melhores profissionais e muitas vezes o facto de nós imigrarmos para estes países onde há uma maior necessidade de enfermeiros, uma menor competitividade e às vezes ter uma carreira mais estruturada, permite-nos ter melhores oportunidades de desenvolvimento profissional e ainda também pela oferta formativa que muitos destes países têm, não é? Em termos de formações e especializações gratuitas e 100% comparticipadas pelos empregadores. Melhores condições de trabalho, também, cada vez mais se fala no work-life balance, procuramos ambientes mais seguros, com maior suporte ao bem-estar e com maiores oportunidades, claro, de crescimento e desenvolvimento. Temos também a questão do desafio pessoal e do desafio cultural. Acho que cada vez mais nós percebemos que isto também nos muda enquanto pessoas, não apenas enquanto profissionais, e que tem um impacto, sem dúvida, benéfico. O facto de nós termos capacidade de ver diferentes sociedades, diferentes culturas, diferentes práticas clínicas, diferentes competências sociais e a vantagem, não é, de adquirir novas competências linguísticas que nos torna também o nosso currículo mais sólido. Por estes motivos e mais alguns que poderíamos falar aqui, é sem dúvida essencial nós possibilitarmos esta internacionalização de carreira aos nossos enfermeiros, porque não só a nível individual os enfermeiros procuram isto, a nível institucional os sistemas nacionais de saúde cada vez mais procuram diversificar a sua mão de obra. Há vários estudos que comprovam que sistemas de saúde mais diversos, culturalmente mais diversos, são geralmente sistemas de saúde mais robustos, com maior inovação, com maior diferenciação, como é o caso do NHS, como é o caso dos Estados Unidos, e depois também a nível global, não é, que este estabelecimento de pontes entre diferentes nações permite-nos desenvolver aqui alguma capacidade diplomática e de compreender o outro, não é? De ver para além do nosso umbigo. Relativamente ao impacto da Covid-19 na saúde, é essencial quando nós falamos em carreira internacional, falarmos do impacto que a Covid-19 teve na saúde, não apenas o impacto negativo, nós conhecemos muito bem o impacto negativo que teve a nível da saúde, a nível da sociedade e a nível da economia, mas também veio desafiar a prática clínica tradicional e isso veio a criar também novas oportunidades para nós enfermeiros. A Covid-19, sem dúvida, transformou profundamente a forma como os cuidados de saúde são prestados. Por um lado, temos aqui vários fatores que contribuíram para isso. Por um lado, temos a sobrecarga dos sistemas de saúde. A pandemia revelou que muitos sistemas de saúde não estavam preparados para lidar com uma crise de grande escala, mesmo nas economias mais desenvolvidas e nos sistemas de saúde mais robustos, como foi o caso do Reino Unido e dos Estados Unidos. Por outro lado, também a exaustão dos profissionais de saúde, causada pelas longas horas de trabalho, o aumento da carga de trabalho e o stress emocional, destacou aqui uma necessidade para haver uma criação de novos modelos de suporte e gestão para os trabalhadores. Portanto, veio de alguma forma a mudar a forma como muitas instituições visualizam o bem-estar dos colaboradores e a criar aqui programas de apoio aos colaboradores para poder promover então uma maior performance, uma melhor performance a nível individual. Por outro lado, temos também a descentralização dos cuidados de saúde, não é? Esta sobrecarga dos sistemas de saúde também veio de alguma forma a impulsionar a telemedicina. A Covid-19, a nível do impacto na saúde mental, destacou também um aumento significativo de problemas de saúde mental, tal como a depressão, a ansiedade, muitas vezes exacerbados, quer pelo isolamento social, quer pela incerteza económica. Houve também aqui um elevado nível de subnotificação e um acesso muito limitado a cuidados de saúde mental, o que veio a tornar evidente e a reforçar de alguma forma a necessidade de haver então esta
descentralização dos cuidados de saúde, não é? A criação, digamos assim, de abordagens alternativas à saúde para que o facto de no dia da manhã sabemos outra pandemia que vai sobrecarregar as instituições de saúde, não percamos esta capacidade de resposta a outras áreas fundamentais na saúde, que é a saúde mental, também a prevenção, também a gestão de doenças crónicas, a interrupção de cuidados de saúde de rotina, procedimentos eletivos foram adiados, alguns serviços preventivos, tais como programas de vacinação, rastreamento de cancro, foram reduzidos e tudo isto claramente teve uma consequência a curto prazo, mas também terá uma consequência a longo prazo a nível da saúde pública. Este cenário evidenciou mais uma vez a necessidade de diversificação e descentralização dos serviços de saúde, a importância de haver mais investimento na área da saúde pública e da medicina preventiva, o que veio então a criar novos postos de trabalho, mais programas de desenvolvimento, mais investimento. Portanto, estamos aqui numa época de muita mudança. Até aqui, os cuidados de saúde eram muito centralizados a nível de instituições hospitalares e neste momento a pandemia foi como um despertar, não é? Percebermos que efetivamente é preciso diversificar a forma como nós prestamos os cuidados de saúde e isto vem-nos abrir imensas oportunidades enquanto enfermeiros. Temos também a questão da inovação e da resiliência, não é? O facto de que fomos obrigados a inovar para poder dar resposta a uma pandemia, o facto de que houve um grande investimento a nível da investigação, de forma a podermos desenvolver vacinas em tempo recorde, desenvolver campanhas de vacinação em massa, que até então nunca tinha sido feita a um nível uma estratégia tão globalizada, não é? Que de facto veio nos fazer despertar para esta importância da colaboração internacional também para a eficiência destes projetos, o facto da necessidade de nós apoiarmos uns aos outros países, porque estando nós a falar de doenças que são comunicáveis, o impacto de nós termos aqui uma imunização de grupo num país, se não há uma imunização de grupo no país ao lado, não é facilmente conseguimos quebrar esta imunização, não havendo fronteiras tão rígidas hoje em dia e havendo aqui uma mobilização de pessoas um bocadinho mais elevada. Pronto, de uma forma geral e em jeito de conclusão, efetivamente, a pandemia expôs várias fragilidades do nosso sistema de saúde, mas acima de tudo catalisam mudanças que vão oferecer novas oportunidades para profissionais de saúde e acima de tudo fez-nos despertar para a importância da resiliência, da inovação e da colaboração internacional como pilares fundamentais para mudar o futuro dos cuidados de saúde. E é importante que nós também, enquanto profissionais de saúde, estejamos atentos a isto e que nos adaptemos a esta nova realidade, porque estando atentos a isto e conseguindo adaptando a esta nova realidade também, digamos assim, estando na vanguarda da inovação, também acabamos por ter maiores oportunidades. E é aqui que também entra uma das grandes vantagens de vocês terem uma carreira internacional, é o facto que isto também vos vai abrir oportunidades, não só porque vai limar de alguma forma o vosso espírito crítico, vão ter aqui uma melhor capacidade de refletir e de compreender diferentes sistemas de saúde, diferentes formas, diferentes práticas clínicas, vão ter uma maior exposição, uma diversidade de competências clínicas, competências linguísticas também, a empatia que nós desenvolvemos na comunicação, quando temos uma comunicação multicultural e tudo isto, claro, torna-nos profissionais de saúde mais competentes e mais preparados para esta transformação e para esta saúde mais globalizada na qual estamos a passar e que veio para ficar acima de tudo. Posto o impacto da Covid-19, quais são as tendências atuais? Quais são os enfermeiros quais são os países que neste momento recebem mais enfermeiros?
Geralmente os países que recebem mais enfermeiros hoje em dia também são países mais desenvolvidos, têm maiores oportunidades de carreira, tornando-se dessa forma mais atrativos para os enfermeiros, não é? Disponibilizam de melhores salários e também muitas vezes, e na maioria das vezes, são aqueles que têm políticas de imigração que são mais facilitadas, que de alguma forma facilitam a entrada e a integração destes profissionais de saúde. Temos, por exemplo, os Estados Unidos da América, que têm uma longa tradição de atrair enfermeiros internacionais. É um país que oferece boas oportunidades de carreira, sem dúvida. Disponibilizam de melhores salários e também muitas vezes, e na maioria das vezes, são aqueles que têm políticas de imigração que são mais facilitadas, que de alguma forma facilitam a entrada e a integração destes profissionais de saúde. Temos, por exemplo, os Estados Unidos da América, que têm uma longa tradição de e há uma alta necessidade de enfermeiros em várias regiões, nomeadamente também em regiões às vezes, não só nas grandes cidades, mas também em áreas muito remotas, que às vezes também pode permitir catalisar aqui um pouco a oferta salarial que vocês recebem se estiverem dispostos a irem para uma área mais remota, onde há necessidades extremas e carências extremas destes profissionais de saúde. Temos o Reino Unido, o NHS, não é? O National Health Service System, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, que depende fortemente de enfermeiros estrangeiros já há alguns anos, mas nos últimos anos tem havido cada vez mais investimento no recrutamento internacional. Tem de facto sido uma estratégia muito importante para eles conseguirem de alguma forma mitigar as necessidades do país e dar resposta a dar resposta a uma população com, altamente envelhecida e com uma taxa de natalidade muito baixa. Temos o Canadá. O Canadá foi um dos países que, durante a pandemia 19, também percebeu a importância de acelerar o recrutamento internacional e fez um grande investimento de forma a poder trazer e facilitar o processo de enfermeiros que queiram emigrar para o Canadá. Só para terem ideia, em 2021 o Estado de Ontário fez um investimento de cerca de 3 milhões de dólares canadianos para o recrutamento internacional, de forma a não só financiar processos de recrutamento internacional, mas também facilitar o processo de recrutamento internacional. Hoje em dia também com o Express Entry Visa permite com que o tempo o tempo de recrutamento, o timing para o recrutamento seja mais curto. E além disso, também têm desenvolvido algumas políticas para profissionais de saúde poderem candidatar à residência permanente, de forma a melhorar também a qualidade de vida destes profissionais e sentirem-se mais integrados dentro do país. A Alemanha tem, sem dúvida, também investido muito no recrutamento de enfermeiros, também mais uma vez impulsionado pelo rápido envelhecimento populacional, e a Alemanha possui uma elevada escassez de profissionais de saúde e também uma baixa capacidade de formação de profissionais de saúde qualificados. Na Alemanha, regra geral, uma parte significativa dos enfermeiros alemãos têm um curso técnico de enfermagem, não licenciatura em enfermagem, e por isso também, mais uma vez, aqui é um país que vem oferecer oportunidades de crescimento profissional a enfermeiros brasileiros, enfermeiros que venham já com um grau de licenciado em enfermagem. Têm programas de integração que são bastante atrativos, inclui também a formação linguística. A rampa de lançamento é um bocadinho mais longa, porque efetivamente para vocês serem reconhecidos como enfermeiros pela ordem, têm que possuir um nível de domínio linguístico equivalente a um B2. Não é fácil chegar a este nível, ok? No entanto, o que normalmente a realidade que se verifica é que os enfermeiros fazem
uma formação linguística mais rápida, mais express, para chegar ali até pelo menos o B1. A partir do momento que tenham um B1, imigram para o país e depois há ali um processo, normalmente com uma duração média de 1 ano, até o candidato conseguir atingir ter uma exposição ao Sistema Nacional de Saúde, a determinadas práticas clínicas, também perceber como é que as coisas funcionam dentro do país, mas só podem efetivamente exercer como enfermeiros assim que tiverem registados na Ordem do Enfermeiro. Ou seja, a rata de lançamento é mais longa, mas uma vez que este processo seja feito, sem dúvida terão várias oportunidades disponíveis. E por último, temos também o Médio Oriente, não é? O Médio Oriente, se calhar, é dos mercados que mais tem crescido nos últimos anos, não só pelo forte crescimento de investimento em infraestruturas da saúde, mas também pelo rápido crescimento da população, pois temos aqui um país em que a taxa de natalidade continua elevada, mas a taxa de mortalidade tem baixado imenso, a esperança média de vida também tem baixado imenso, cada vez há mais investimento a nível da saúde, a diversificação da economia nos países do Golfo, quer na Arábia Saudita, quer no Catar, quer em Abu Dhabi, quer no Dubai, tem atraído também muitas comunidades expatriadas e por isso tudo isso tem-se traduzido num aumento de população significativo, criação de novas infraestruturas de saúde e pronto, isto faz com que haja sempre a necessidade depois de atrair profissionais de saúde para poder dar resposta às necessidades da população. Falando agora dos requisitos para os enfermeiros brasileiros exercerem para além de fronteiras. Aqui o mais importante é vocês terem esta consciência na ordem que regula a prática clínica do respectivo país. Okay? A enfermagem é uma profissão regulamentada, cada país possui o seu próprio conselho, órgão regulador, que definem estes critérios para a prática. A responsabilidade destes órgãos é mesmo a responsabilidade e o dever, é mesmo proteger a saúde pública, ok? E, portanto, acabam por exigir que as qualificações sejam sempre avaliadas, sejam reconhecidas conforme as normas locais. Isto é importante não só no sentido de proteger a população, mas também no sentido de proteger o próprio profissional, ok? Porque vocês tendo um problema durante a vossa prática clínica, em alguns países, principalmente em economias mais desenvolvidas, há aqui um elevado nível de litigação associada à prática clínica e se no dia de amanhã vocês têm um problema, serão estas ordens que acabam por nos proteger, ok? De alguma forma. Portanto, o primeiro passo para nos registarmos nestes órgãos reguladores da prática clínica passa pelo reconhecimento de qualificações. Há aqui diferenças nos currículos e nas normas educacionais. Os programas de formação em enfermagem variam amplamente em termos de conteúdo, duração, abordagem pedagógica e muitas vezes requisitos clínicos, apesar de que cada vez mais esta prática clínica está mais uniformizada, mais padronizada, acaba por haver sempre questões éticas e legais que são muito próprias de cada país e que é importante que vocês, não é, que a vossa formação de base esteja alinhada com isto. E é por isso que muitas vezes há aqui uma exigência em termos de formação complementar à vossa formação de base para obter este reconhecimento, ok? O reconhecimento de qualificações de enfermagem de país para país é essencial, sem dúvida, e vai ajudar a garantir que os profissionais de enfermagem que são formados no estrangeiro possuem os conhecimentos e as competências necessárias para prestar os cuidados de saúde de qualidade e em conformidade com as normas locais. Mais uma vez, isto protege não apenas os pacientes, mas também
os enfermeiros, também ajuda que os próprios enfermeiros estejam preparados para trabalhar no contexto específico de cada país, até porque diferentes países têm diferentes leis, diferentes regulamentos, diferentes práticas culturais, têm diferentes responsabilidades também, o enfermeiro assume diferentes responsabilidades. Isto também é importante vocês terem esta percepção para perceber que se calhar aquilo que é da responsabilidade e da competência do enfermeiro no vosso país poderá não ser da responsabilidade e da competência do enfermeiro no país no qual vocês se deslocam. E assumirem essa responsabilidade poderá ir contra o código da prática de enfermagem, poderão estar a colocar sem problema, não é? Sem sequer saber disso. E por isso é que é importante haver sempre este reconhecimento de qualificações e muitas vezes submeter os candidatos a medidas adicionais para a obtenção deste reconhecimento de qualificações. Pronto, para além do reconhecimento de qualificações, temos a questão do domínio linguístico. Maior parte, regra geral, a maior parte dos países hoje em dia já pedem provas de elegibilidade linguística, sendo que geralmente estas provas variam entre um B2 ou um C1, ok? Há certos países que não exigem necessariamente para efeitos de inscrição na ordem, mas depois para trabalhar em certos contextos que exige aqui um maior nível de comunicação clínica, como contextos hospitalares, têm efetivamente que ter este nível B2, ok? Pelo menos. Portanto, é importante aqui dominar a língua local, mesmo para a vossa própria segurança na prática clínica. Nós aconselhamos aos candidatos a terem pelo menos um B2. No caso da Arábia Saudita, é um país que não tem qualquer tipo de exigência em termos de domínio linguístico. Sim, é verdade que a comunicação clínica dentro do hospital é feita em inglês e a entrevista será feita em inglês, mas nós aconselhamos sempre os candidatos a sentirem-se seguros na sua comunicação clínica, principalmente a nível da fala e da compreensão, não é? Porque isto também vai permitir que eles tenham maior confiança na prestação de cuidados de saúde e que prestem cuidados de saúde com maior segurança. Relativamente à experiência profissional, a experiência profissional não é um requisito da maior parte das ordens para o registro da maior parte dos órgãos reguladores da prática de enfermagem. Okay? Poderá haver um ou outro, como por exemplo no caso do Médio Oriente, que muitas vezes exigem para efeitos de verificação da experiência, mas na maior parte das vezes vocês conseguem se inscrever em qualquer ordem, tendo apenas o domínio linguístico e este reconhecimento de qualificações. Não obstante, é sempre uma vantagem, não é? No momento que vocês estiverem a candidatar para uma vaga, já terem aqui algum background, alguma experiência, algum contacto com a prática clínica. Pronto, trouxe-vos aqui alguns mercados internacionais nos quais falar de algumas das vantagens de porquê trabalhar lá e acima de tudo ajudar-vos a compreender ou a navegar no processo de inscrição das ordens, ou seja, destes órgãos que regulam a prática de enfermagem, porque isso vai ser sempre um passo fundamental para que vocês possam exercer enquanto enfermeiros naquele país, ok? Não trouxe todos os mercados, selecionei apenas aqueles que tenham mais à vontade, um maior know-how por experiência de mercado, ok? Também pelo facto de serem mercados que investem altamente no recrutamento de profissionais de saúde e enfermagem a nível internacional. Reino Unido, no caso do Reino Unido, porquê o Reino Unido? Pela facilidade e rapidez do processo. Quem já passou por um processo de recrutamento para o Reino Unido poderá discordar com isto, ok? De ser fácil, de ser rápido, mas comparativamente com muitos outros processos é efetivamente mais rápido o reconhecimento. Acontece que muitas vezes o processo, a duração do processo é medida do momento em que se candidatam ao momento que começam a trabalhar naquele país, ok? No entanto, não necessariamente o candidato começa a trabalhar enquanto enfermeiro. Há muitos países em que o processo
o momento desde que se candidatam até o momento em que começam a trabalhar é 3, 4 meses, okay? Mas quando vão para o país ainda não têm as competências, as capacidades suficientes para exercer como enfermeiro, ou seja, vão estar a obter essas competências até serem considerados enfermeiros registados. Geralmente vão trabalhar numa categoria ou de auxiliar de enfermagem ou de técnico de enfermagem. Okay? Estou a falar aqui mesmo do processo de reconhecimento, registro e iniciar funções como enfermeiro registado. Okay? É um processo efetivamente rápido, bastante célere e bastante fácil de navegar também. O facto de ser um país com uma grande necessidade de profissionais qualificados, haver uma margem de crescimento salarial muito elevada, é algo que já vou falar um bocado mais à frente. O facto de também disponibilizarem boas condições de trabalho, tem uma preocupação cada vez mais crescente com questões relacionadas com o burnout, com o bem-estar dos colaboradores também. E o facto de também disponibilizarem elevadas oportunidades de formação profissional altamente diferenciada, 100% financiada pelo empregador. E ainda por terem uma carreira altamente estruturada, não é? Em que efetivamente, à medida que vamos adquirindo conhecimento adicional, isso também se vai traduzir num maior nível de autonomia, de diferenciação, de competências e valorização salarial, consequentemente. Relativamente à necessidade de profissionais qualificados no Reino Unido, trouxe-vos aqui alguns números, só para terem noção. No ano de 2022, cerca de 40 mil postos de trabalho não foram preenchidos, apesar de, no mesmo ano, terem recrutado quase 23 mil enfermeiros provenientes de fora da União Europeia. Okay? Houve efetivamente aqui um aumento muito grande desde 2021 para 2022, decorrente no aumento do investimento para o recrutamento internacional, também porque no ano 2021 foi um ano ainda muito pandémico, portanto os números baixaram, mas mesmo comparativamente com os números pré-pandemia, o ano de 2022 foi um ano em que os números aumentaram massivamente em termos de recrutamento internacional de profissionais fora da União Europeia. Okay? Prevê-se também que no Reino Unido o envelhecimento da população venha a criar 3,2 milhões de postos de trabalho na área da saúde entre 2020 e 2030. O Reino Unido efetivamente tem tentado aumentar ao máximo a capacidade de formação de profissionais de saúde, formar mais profissionais de saúde, mas vão continuar a depender largamente do recrutamento internacional para fazer face e mitigar estas necessidades. Só para terem assim mais ou menos uma ideia, os enfermeiros, portanto, a mão de obra do NHS, digamos assim, os enfermeiros que compõem o National Health Service, é conhecida por ser, portanto, aqui a força de trabalho mais diversa, mais diversificada, culturalmente mais diversificada no mundo, e em 2022 metade dos enfermeiros estavam registados no NMC, eram licenciados fora do Reino Unido. Okay? Portanto, estamos aqui a falar que 50% dos enfermeiros a exercer enfermagem no Reino Unido não são ingleses nem foram licenciados em Inglaterra. Okay? Relativamente à questão salarial do Reino Unido, portanto, a tabela, o salário do enfermeiro no Reino Unido está regulamentado pela Agenda for Change, ok? É uma tabela altamente estruturada que vai definir o salário do enfermeiro de acordo com os anos de experiência, a categoria em que se insere, ok? No sector público, para terem ideia, nós falávamos aqui anteriormente sobre aqui uma elevada margem de crescimento salarial, porque efetivamente no setor público, apesar do salário do enfermeiro no início de carreira iniciar nas 30 mil libras anuais, okay, pode ir até às 109.475 libras por ano. Isto é de acordo com
com o que se está a praticar atualmente. No entanto, o Reino Unido tem feito um esforço muito elevado em fazer face à inflação e tem então conseguido aumentos salariais de acordo com o nível de inflação no país. Ainda o mês passado, em agosto de 2024, houve um aumento salarial de 5,6%. Em outubro do ano anterior foi feito um aumento salarial também, isto para tentar que os salários do enfermeiro, digamos de alguma forma, preservar a capacidade ou o extrato económico dos enfermeiros e a capacidade de compra do enfermeiro. Qualquer enfermeiro que trabalhe para o NHS tem direito a aumentos salariais a cada 2 anos. Poderá também haver aumentos salariais no caso de progressão de bandas. E como é que funciona esta questão das bandas no Reino Unido? Portanto, numa fase inicial, quando vocês iniciam funções no Reino Unido, mesmo que até já estejam numa posição mais diferenciada no Brasil, para a área clínica, para a adaptação ao Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido e depois transitam para uma banda mais ok? Geralmente um enfermeiro de cuidados. Portanto, isso vocês vão crescer na área, vamos ativos e a audiência intensiva no nível nacional, já não precisava de criar uma como têm melhor capacidade de gestão de equipas, já assumiram aqui uma responsabilidade ao nível de gestão de equipas, digamos assim, de liderança e gestão de equipas, e então poderão também mais uma vez ser conhecidos, classificados como Charge Nurses, que é o equivalente também a uma banda 6. Temos também depois as bandas 7, que são os clínicos de prática avançada, que geralmente têm aqui um mestrado, eles conseguem mestrado em prática clínica avançada e têm uma mais valências, digamos assim, a nível de capacidade de avaliação, de diagnóstico, referenciação e muitas vezes mesmo de tratamento, que dependendo de alguns países, pelo menos em Portugal, é muito semelhante a competências médicas, ok? Que jamais um enfermeiro poderia assumir essas competências. Efetivamente, um banda 7 pode assumir estas competências desde que tenha a formação necessária para assumir estas competências. Normalmente estes banda 7 também acabam por trabalhar mais de perto com médicos e especialistas, mas claro, há aqui um grande esforço em manter sempre a multidisciplinariedade e por isso há sempre uma interação constante. Uma banda 8 geralmente tem maiores responsabilidades a nível de gestão, quer a gestão de um departamento, quer a gestão de uma divisão, ok? Um bocadinho mais de definição estratégica, criação de novos programas, e a banda 9 já são cargos mais a nível de diretoria, pronto, elevados níveis de tomada de decisão e definição estratégica do próprio hospital, do próprio NHS. Pronto, e à medida que vocês também vão passando por essas bandas, o vosso salário vai alterando e depois vai também alterando consoante os anos de experiência dentro de cada banda. E agora, que é o mais importante aqui, como é que vocês podem exercer a enfermagem no Reino Unido? Portanto, falávamos nestes órgãos que regulamentam a prática clínica, não é? No caso do Reino Unido, a organização que regulamenta a prática de enfermagem é o NMC, o Nursing Midwifery Council, e de forma a obter o vosso registro no NMC para poderem legalmente exercer como enfermeiros, precisam passar por uma fase de reconhecimento de qualificações e uma segunda fase que é o registro. No caso do reconhecimento de qualificações, se a vossa licenciatura for adquirida no Brasil, então vocês vão obter o reconhecimento de qualificações mediante a realização e a aprovação num exame de competências teórico e prático. Okay? Se tiverem uma licenciatura de um país da União Europeia, que segue as normas e a diretiva da União Europeia, então aí o reconhecimento é automático. Okay? Vão sempre ter que fazer, independentemente de que a vossa licenciatura seja
da União Europeia ou fora da União Europeia, se não for um país em que a língua oficial é o inglês, necessitam de apresentar um exame de elegibilidade linguística que comprove que tenham efetivamente um nível equivalente a um C1. Este nível é avaliado mediante o exame de Cambridge, o IELTS ou o Occupational English Test. Okay? Ambas opções são válidas desde que vocês obtenham os resultados exigidos, que é o equivalente a um C1 sólido. No caso do IELTS é um score de 7, portanto um resultado equivalente a 7 em 9, sendo que na componente da escrita é aceito um 6.5, então as outras componentes precisam ter 7. No caso do OET é um score é um B, sendo que na escrita é aceito um C+. Na Vitae Professionals, nós, além do departamento de recrutamento e assessoria de carreira internacional, temos também o departamento de formação linguística. Disponibilizamos ainda um curso de preparação para o Occupation. O curso de preparação tem uma elevada taxa de sucesso, cerca de 92%, e permite-vos fazer esta transição de um B2 sólido para o C1. Okay? Portanto, é importante que, efetivamente, o candidato já se encontre no nível intermédio, alto, para conseguir, através desta formação linguística, chegar a este nível avançado, okay? E comprovar mediante a realização desse exame. Esse curso está definido para ser realizado em 3 meses, 3 meses e meio, okay? E durante o próprio curso vocês vão ser submetidos a vários exames modelos para perceber a vossa performance e para perceber, não é, o quão longe ou quão perto estão dos resultados que necessitam para efeitos de registro. Assim que estiverem preparados, o vosso mentor, que vos estará a acompanhar, irá então aconselhar-vos a fazer o agendamento do exame. Okay? Portanto, para aquelas pessoas que sentem que têm ali um nível de B2, que precisam de uma preparação mais estruturada, é sem dúvida um ótimo recurso, tem imensa flexibilidade em termos de horário, portanto, podem sempre ir à nossa página da VP Formação para obter mais informações relativamente a estes cursos. Dizia há pouco que, portanto, os enfermeiros que sejam licenciados no Brasil, não é? Que não tenham uma licenciatura que tenha sido feita dentro da União Europeia, terão de realizar um teste de competências. A primeira parte do teste de competências é então o chamado CBT, que é um exame teórico, e a segunda parte é o OSCE, que é um exame prático, sendo que o exame prático será realizado posteriormente no Reino Unido. O objetivo deste teste de competências é efetivamente garantir que os enfermeiros tenham os níveis necessários de conhecimento, compreensão e aplicação demonstradas através da realização do CBT e as habilidades necessárias demonstradas através do teste prático, do OSCE, para praticar com segurança no Reino Unido. Okay? O CBT, para vocês terem uma ideia, é um exame que está estruturado em 2 partes. A primeira parte, que é a base de cálculos de medicação, são 15 perguntas e têm 30 minutos para poder realizar. Já a segunda parte tem uma duração de 2 horas e meia, são 100 perguntas de escolha múltipla sobre padrões de prática de enfermagem. Vocês podem realizar este CBT ainda no Brasil, através de um dos centros do Person View Test Center, tem em Fortaleza, em Porto Alegre, em Brasília, mas não é difícil vocês encontrarem. A segunda parte, que é o OSCE, ok? Aqui isto já é um exame prático que é feito no Reino Unido. A maior parte, nós geralmente, como é que isto se processa em termos de processo de recrutamento? Vocês, a partir do momento que têm um exame de inglês e preferencialmente o CBT, já podem se candidatar para as vagas, têm uma oferta de emprego, tratamos toda a documentação, a compliance, o visto, dão entrada no país, são recebidos no país, é-vos dada acomodação
para os primeiros 3 meses e durante esses primeiros 3 meses vocês estão na prática clínica, estão a fazer um curso de preparação para o teste de competências, vão fazer o exame a uma das universidades, o exame é pago pelo hospital, fazem o exame, assim que obterem o resultado do exame podem então completar o vosso registro e a partir daí já passam a enfermeiros registados. Durante este período em que estão a fazer o curso de preparação para o OSCE, estarão a trabalhar como enfermeiros pré-registados, uma chamada banda 4, ok? Portanto, há aqui certas competências que vocês não vão poder fazer enquanto não obterem o vosso registro completo. Okay? Relativamente à Irlanda, o processo da Irlanda é muito semelhante também ao do Reino Unido. Em termos de custos associados, é um bocado mais caro, digamos assim, e à semelhança do Reino Unido, o Reino Unido disponibiliza, regra geral, mais apoios durante o processo. Okay? Na Irlanda, geralmente é feito o reembolso das despesas uma vez que o candidato chega ao país e começa a trabalhar como um enfermeiro registado. Okay? Mas porquê que a Irlanda é sem dúvida uma boa opção? Primeiro porque é um dos países da União Europeia com maior crescimento económico desde 2021. Também tem um povo super acolhedor e amigável. Os salários são muito competitivos, mais uma vez também disponibilizam ótimas oportunidades de crescimento profissional e têm feito um forte investimento no work-life balance, que também é muito importante, não é? Para preservar a nossa saúde mental durante a prática clínica. À semelhança do Reino Unido, não me vou estender muito, também tem aqui vários níveis da prática clínica, staff nurse, enfermeiro especialista, enfermeiros de prática avançadas, na parte da liderança, que é os Clinical Nurse Managers 1, na parte da gestão, temos aqui um Clinical Nurse Manager 2, uma gestão mais avançada e alguma definição estratégica, um Clinical Nurse Manager 3, e depois temos cargos mais na área da direção. Relativamente então ao registro na ordem dos enfermeiros da Irlanda, é muito semelhante ao do Reino Unido, tal como eu vos dizia, que a única diferença é que enquanto que no Reino Unido o organismo que regula a prática profissional do enfermeiro é o Nursing Midwifery Council, no caso da Irlanda temos o Nursing Midwifery Board of Ireland, nós chamamos o NMBI. Em que é que consiste o processo? Mesma coisa, reconhecimento de qualificações. Se as vossas qualificações forem obtidas dentro de um país da União Europeia, têm reconhecimento automático. Caso contrário, vão necessitar de fazer um teste de competências. No caso da Irlanda, é chamado o Aptitude Test, mas também tem uma componente teórica e uma componente prática. Okay? Vão sempre necessitar de fazer o exame de elegibilidade linguística, mais uma vez, no qual tem que ter um resultado equivalente a um C1. E este C1 é avaliado mediante a realização ou do IELTS ou do OET. Os resultados são muito semelhantes ao Reino Unido. A única diferença é que na Irlanda são um bocadinho mais flexíveis, ou seja, o candidato pode tirar 6.5, vamos imaginar que um B2 numa das componentes, independentemente de que componente seja, será aceito para efeitos de registro, ok? Enquanto que no caso do NMC eles são um bocadinho mais restritos na componente em que é aceito esse B2, que é apenas a escrita, não é o writing. Tivemos várias situações de candidatos que até inicialmente projetavam ir para o Reino Unido, mas aqui por alteração dos scores no exame de elegibilidade linguística acabaram por divergir e ir para a Irlanda. Pronto, mais uma vez o Aptitude Test, também um exame que tem que ser feito na Irlanda. Geralmente vocês durante a vossa primeira semana de integração, durante a induction, já é feito o agendamento do exame. No dia do exame deslocam-se e fazem então o exame prático, que tem uma duração de cerca de 3 horas. Alguns empregadores, a grande diferença que nós falávamos aqui em termos de financiamento, enquanto que no Reino Unido, regra geral, todos os empregadores pagam o exame, o teste prático, que tem um custo de cerca de 800 libras. Na Irlanda este teste tem um custo um bocadinho mais pesado, varia entre as 2.800 e 3.500 libras. Alguns empregadores pagam pelo curso, ok? Outros apenas reembolsam após o candidato passar o exame, ok? Ou seja, temos aqui estas duas modalidades, sendo que cada vez mais instituições têm optado por fazer o candidato
faz o agendamento e o pagamento, faz o exame, passa e depois recebe o reembolso por parte do hospital. No caso dos Estados Unidos da América, também continua a ser um mercado extremamente apelativo, salários muito competitivos. Contrariamente ao Reino Unido, o salário dos enfermeiros não está rigidamente regulado pelo governo, ou seja, não há aqui um teto mínimo ou máximo definido nacionalmente. Isto também deve-se ao facto de muitas instituições de saúde e muitos hospitais serem privados, não é? E terem mais autonomia para definir salários base com diversos fatores também a influenciar o salário, desde localização geográfica, especialização, experiência. Os enfermeiros anestesistas, por exemplo, que conseguem ter um teto salarial bastante elevado, não é? E também, pronto, mais uma vez, de acordo com o tipo de instituição em si, sendo que algumas instituições, até algumas anteriormente, algumas instituições em zonas mais remotas em que há uma grande necessidade, isto afeta não apenas o salário, mas também os pacotes de apoio com alojamento e tudo mais. Portanto, embora existam aqui referências salariais ou médias salariais por países, os hospitais continuam a ter esta liberdade de ajustar o salário de acordo com as necessidades e as políticas internas, ok? Portanto, aqui também acaba por haver um grande reconhecimento e premiação das especializações e de formações e competências avançadas. Há aqui muitas também oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Um país com um sistema nacional, com um sistema de saúde que investe fortemente a nível da investigação, exatamente, e da inovação, e processos que são relativamente estruturados, no entanto, bastante longos, até porque muitos deles têm a vantagem de oferecer o chamado Visa Green Card, não é? Que é um visto de residência, fazendo com que o vosso visto não esteja necessariamente acoplado ao empregador. No entanto, tem tempos de processamento muito mais longos. Okay? Relativamente aqui à necessidade de profissionais qualificados nos Estados Unidos. Portanto, neste momento, o que é que os números nos dizem? Que entre o período 2019 e 2022, muito impulsionado pela pandemia, cerca de 100 mil enfermeiros deixaram a profissão. E prevê-se que em 2025 haja uma necessidade de 200 mil a 450 mil enfermeiros, sendo que o país em si não tem capacidade de formar este número de profissionais. Portanto, mais uma vez aqui a pandemia veio despertar para questões relacionadas com o stress, com o burnout, a exaustão dos profissionais de saúde, e foram criadas várias políticas de apoio e aumento do financiamento para reforçar não só as condições de trabalho na área da saúde, mas também a contratação de enfermeiros internacionais. Trago-vos aqui só uma estimativa em termos salariais para vocês perceberem mais ou menos qual é a média salarial nos diferentes estados. Eu coloquei aqui apenas como referência o estado de Alabama, porque é onde a média salarial é das mais baixas do país, que ronda os $32 por hora, cerca de 65.900 dólares por ano. E depois na Califórnia, que é um dos estados, normalmente Califórnia e Nevada, que tem uns salários médios mais altos, que ronda ali os 134 mil dólares, cerca de 65 dólares por hora. Mais uma vez, tal como eu tinha mencionado, quais são os fatores influenciadores? Especializações avançadas. Por exemplo, um enfermeiro anestesia certificado nos Estados Unidos, frequentemente o salário varia entre os 180 mil e os 200 mil, ok? Por isso é que acaba por não haver aqui um teto salarial máximo. Se vocês forem pessoas extremamente ambiciosas, é um ótimo local para ir, porque de facto dá aqui muitas possibilidades de crescimento e diferenciação dos enfermeiros. Não vou entrar muito na carreira, porque é muito semelhante àquilo que já falámos, quer no Reino Unido, quer na Irlanda. O que é que vocês necessitam para trabalhar nos Estados Unidos? Sem dúvida, uma licenciatura em enfermagem, um bom domínio do inglês, mínimo um B2 muito sólido, ok? E compromisso com o processo, que é um processo longo.
algo. Experiência, não necessariamente vocês tiverem o registro de uma das ordens, tiverem um exame que vos dá a equivalência, portanto o NCLEX, vocês não necessitam de experiência. Há certos estados, como por exemplo o estado de Montana, que está recorrentemente a pedir enfermeiros e não necessitam ter qualquer tipo de experiência para conseguir colocação. No entanto, nós disponibilizamos sim de um programa de recrutamento para os Estados Unidos, na Vita Professionals, e esse programa sim exige um mínimo de 1 ano de experiência profissional, sendo que se vocês forem considerados elegíveis para esse programa, todo o processo é financiado e terão um consultor dedicado a vocês para vos apoiar durante as diferentes fases do processo. Em que consiste o registro na Ordem dos Enfermeiros para os Estados Unidos? Portanto, numa fase inicial e algo que vocês, se o vosso intuito for efetivamente emigrar para os Estados Unidos, é algo que podem ir fazendo, é a avaliação das credenciais, portanto, submeter uma avaliação do vosso diploma e do suplemento ao diploma no Commission on Graduates of Foreign Nursing Schools, okay, que vai fazer a verificação da vossa formação e ver se é efetivamente equivalente aos padrões dos Estados Unidos. Regra geral, como a vossa formação foi feita fora de uma universidade nacional, okay, não foi feita em território nacional, a aprovação apenas vai ser dada mediante a realização e aprovação no exame NCLEX-RN. Okay? Para vocês poderem registar para realizar o exame, têm de candidatar, têm que submeter uma candidatura no National Council States Board of Nursing, okay? De forma a obter authorization to test. Uma vez que tenham esta authorization to test, isso vai-vos permitir fazer então o agendamento, digamos assim, a reserva do exame e realizar o ENC. E também nós muitas vezes o que aconselhamos aos nossos candidatos é o registro na ordem dos enfermeiros de Montana, por ter um processamento mais curto, mais rápido. A empregabilidade é 100%, ok? Entretanto, tendo o exame na mão, se eventualmente a vossa colocação for num estado diferente, conseguem sempre fazer transferência de registro e fazer esta transferência de registro e enquanto o visto está a ser processado. Okay? Necessitam também, mais uma vez, de fazer um teste de proficiência linguística do inglês. Aqui, para os Estados Unidos, é válido o IELTS ou o TOEFL. Alguns estados também têm o OET, mais uma vez, o Occupational English Test. O resultado exigido é um bocadinho menor, ali um B2 sólido, sendo que no IELTS, apesar de ser um overall score de 6.5, no speaking têm sim que tirar um 7, o equivalente a um C1, e no TOEFL um resultado final superior a 83, sendo que no speaking necessitam de tirar pelo menos 26, ok? Após terem o NCLEX, tal como eu tinha dito, então é fazer o pedido de licença no Conselho de Enfermagem do Estado onde vão trabalhar. Relativamente à Arábia Saudita, e para acabar, também não me vou expandir muito mais, lá está, aqui muitas ligeiras diferenças de país para país, mas o mais importante é vocês perceberem aqui quais são os requisitos de cada país e perceber o que é que se adapta mais ou adequa mais àquilo que vocês procuram, àquilo que vocês querem para o vosso futuro e para a vossa situação também neste momento. Relativamente à Arábia Saudita, salários bastante competitivos e livres de impostos, portanto, vocês são pagos por cada hora que trabalham, independentemente de quanto ganham, nunca vão ser taxados sobre o vosso salário. Temos aqui também pacotes bastante atrativos para expatriados. Temos o facto de eles terem esta visão de 2030 que tem impulsionado um forte crescimento populacional, um forte desenvolvimento do país, com a urbanização de novas áreas. Temos também aqui uma procura pelo desenvolvimento, okay? pelo crescimento, o querer ser mais e fazer melhor, o querer acompanhar o Ocidente.
ok? Por isso daí trazerem uma mão de obra tão multicultural para reforçar o seu sistema nacional de saúde, o seu sistema de saúde. E depois lá está, temos um forte crescimento da população, impulsionado por aquela baixa taxa de mortalidade e ainda relativamente elevada taxa de natalidade. Temos também o facto de que estão super bem localizados, localização geográfica é mesmo no centro do mundo, portanto vocês conseguem conectar com várias partes com alguma facilidade. Portanto, para aquelas pessoas que gostam mais de viajar, é sem dúvida uma ótima opção, porque também são muito generosos em termos de dias de férias. Para terem ideia, há hospitais que chegam a oferecer 60 dias de férias pagas aos colaboradores, normalmente anualmente entre 40 a 60, ok? Portanto, podem efetivamente desfrutar para conhecer outros países. Relativamente aos requisitos, para trabalhar na Arábia Saudita, mais uma vez língua inglesa, não há aqui um exame linguístico que seja exigido, no entanto, para segurança na prática clínica nós aconselhamos um B2, sendo que a única avaliação linguística que é feita em contexto de entrevista. Experiência profissional, eu diria no mínimo 2 anos de experiência profissional. Os hospitais têm que se tornar mais exigentes, sendo que alguns até só aceitam com 4 anos. Há a possibilidade de vocês iniciarem funções como o chamado Staff Nurse 2, em vez do Staff Nurse 1. O Staff Nurse 1, digamos assim, é um enfermeiro licenciado, e o Staff Nurse 2 é como um técnico de enfermagem, e muitas vezes eles só reconhecem como Staff Nurse 1 se o candidato tiver pelo menos entre 2 a 4 anos de experiência profissional, ok? Em termos de pacotes de benefícios, são salários bastante atrativos, além dos 12 meses de salários, acabam sempre por dar bónus de contratação e recontratação, que equivale muitas vezes a mais 2 salários. São contratos de 42 horas que chegam até aos 63 dias de férias, providenciam também benefícios como a acomodação gratuita, transporte gratuito, seguros de saúde, voos de ida e volta ao país de origem. Em que consiste o registro na ordem? Primeira fase, para verificação da informação providenciada, tem que pedir uma avaliação por parte do Data Flow. Okay? Este processo é um processo que demora em média 35 dias úteis, portanto 2 meses e qualquer coisa. Uma vez que obtenham esta verificação e que seja aprovado, podem iniciar então o registro na ordem no Saudi Commission for Health Specialists, que é feito através do Numaris Plus, que é feito, onde será feito o reconhecimento de qualificações. Este processo de avaliação geralmente demora cerca de 20 dias úteis, se correr tudo bem, ok? Sendo aprovado, é-vos enviada então a autorização para realizar o Saudi Nurses Prometric Exam, que é um exame de escolha múltipla com a duração de 2 horas, que consiste em 200 questões. Para passarem tem que ter 50%, uma vez que passem no Prometric Exam, então aí o vosso registro está completo. Uma questão que eu achei importante trazermos aqui, porque muitos enfermeiros brasileiros vêm a Portugal reconhecer o diploma em enfermagem. Se isto é algo que vocês considerem, tem efetivamente várias vantagens. Eu reconheço que a carreira de enfermagem em Portugal não é a mais diferenciada e a mais estruturada, sem dúvida. Okay? No entanto, o facto de vocês terem o vosso diploma de enfermagem reconhecido em Portugal vai-vos permitir praticar ou obter o reconhecimento quase que automático de qualificações em outros países dentro dos Estados-membros da União Europeia. Okay? Hoje em dia, todas as universidades de enfermagem dos Estados-membros da União Europeia seguem a diretiva de 2005/36/CE. Seguindo esta diretiva, quando vocês estão em processo de imigração para outro país dentro da União Europeia, a primeira parte, que é o reconhecimento de qualificações, é automática, okay? Ficando isentos de terem que realizar testes de competências adicionais. Relativamente aos serviços de assessoria que nós disponibilizamos na Vitae Professionals, passam muito pelo aconselhamento de carreira, nomeadamente aconselhamento de carreira com uma perspectiva de carreira internacional. Disponibilizamos também formação em saúde e formação linguística. Em termos de formação de saúde, os nossos cursos de saúde têm uma componente muito prática,
okay? O que eles, efetivamente, uma grande parte da nossa equipa são enfermeiros, são profissionais de saúde, e nós compreendemos que um dos desafios na entrada do mercado laboral prende-se com o déficit de conhecimento teórico e a aplicabilidade prática desses mesmos conhecimentos adquiridos. E, portanto, os nossos cursos têm mesmo como objetivo colmatar essas dificuldades teóricas e práticas do enfermeiro em início de carreira, fazer um bocado este bridging, okay, para perceber a aplicabilidade prática dos conhecimentos teóricos que nós vamos adquirindo ao longo do nosso percurso. Estes são alguns dos cursos que nós disponibilizamos, temos em formato presencial, mas também online e em formato híbrido. Temos formação linguística, temos uma academia linguística que disponibiliza de cursos de inglês do A1 ao C1, cursos de francês, cursos de holandês, temos cursos de preparação para o IT, também temos cursos de preparação para o IELTS, e temos inglês direcionado para profissionais de saúde, portanto podem explorar a nossa página da VP Formação e ver os vários cursos em termos de apoio linguístico que temos. Estão a pensar em migrar, o primeiro investimento onde tem que começar é na área da formação linguística. Em termos de internacionalização da carreira, peço imensa desculpa, já estamos aqui a acabar o tempo, portanto estou a tentar acelerar aqui um bocadinho o processo. Temos então, disponibilizamos de várias oportunidades. Algumas oportunidades estão mais restritas para enfermeiros com licenciatura dentro da União Europeia, mas para enfermeiros brasileiros com licenciatura no Brasil temos, por exemplo, o Reino Unido, temos os Estados Unidos, temos o Médio Oriente. Fazemos sempre aquela sessão inicial de aconselhamento, ok? Quase como career coaching, para perceber se efetivamente os vossos objetivos, a vossa missão e a vossa visão a nível de carreira também é alinhada com aquilo que nós temos para oferecer, porque um dos nossos Key Performance Indicators é efetivamente a retenção. Nós queremos recrutar profissionais que estejam satisfeitos e que o empregador esteja satisfeito com eles e por isso é muito importante para nós sabermos que o enfermeiro vai, que o enfermeiro gosta e que o enfermeiro fica e quer ficar. Temos uma taxa de retenção muito elevada, 90%, e ao longo dos últimos 13 anos já colocamos mais de 5.000 profissionais de enfermagem das diversas partes do mundo. Se quiserem saber mais informações sobre o nosso trabalho ou sobre oportunidades de carreira internacional no âmbito da enfermagem, podem nos seguir nas nossas redes sociais, podem nos mandar um e-mail, ok? Estamos sempre dispostos a ajudar da melhor forma que sabemos e da melhor forma que podemos. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui e espero que tenha conseguido dar resposta a alguma das vossas dúvidas e ajudar-vos a perceber se efetivamente o vosso futuro e a vossa missão e visão profissional passa por isto, pela internacionalização e globalização da vossa carreira. Muito obrigada. Bom, nós tivemos então a apresentação, né, da doutora Ana Carolina Forte, uma temática que nos traz e nos desperta ainda buscar novos sonhos, novos projetos. Algo que, se hoje eu trago essa temática a vocês, é porque eu também não desisti dos meus. Então eu desejo a vocês buscas profissionais, campos profissionais novos, né? Algo assim que você realmente deseja, que nem a doutora Carolina descreveu. Ela, logo na graduação, ela almejou o mercado internacional e ela foi em busca disso e conquistou após as suas primeiras colocações no mercado em Portugal, né, que começou ali a ter as suas viagens, né, vamos dizer assim. Então, coloco a vocês e logo mais eu envio a vocês o conteúdo digital, envio também o formulário, né, de solicitação de certificado. Tá? Deixarei também nas informações o contato da doutora Ana Carolina Forte, com a sua conta ali do LinkedIn, que é a rede profissional, que também é a minha rede profissional ali, e também currículo Lattes, né? Então, coloco essas informações para vocês irem em busca, né? Esclarecendo, o inglês ele não é requisitado, por exemplo, em Portugal, né? Ou então em país que realmente ele tem o idioma português, né? Lembrando que a doutora também ela atua em diversos outros países no sentido de recrutamento, não é só Portugal, Estados Unidos, Arábia, dentre outros. Também tem outros países que com certeza entra ali na listagem deles de know-how, dizer assim, né?
que pedem os portfólios, os currículos para análise e recrutamento. Então, agradeço pela participação. Tem algumas observações, né, aqui dos colegas, por exemplo, Rafael, Portugal, aí vou eu, a Roseli agradeceu, a Lívia, né, apresentou aí seu contentamento. Então, assim, eu fico muito agradecido pelo retorno, pelo feedback, e eu desejo a vocês sucesso profissional e continuidade na formação. Tudo bom? E é isso. Muito obrigado a todos.